Vamos dar início à nossa quarta videoaula de Geografia no primeiro ano. Para continuar com o nosso assunto, nós vamos falar sobre as bacias hidrográficas, ainda dentro da questão da água. A bacia hidrográfica é o conjunto de terras limitado por divisores de água, ou seja, por rios. Então você tem o rio principal e os seus afluentes, os rios menores que se conectam a ele. A área que vai ser influenciada por esse conjunto de rios nós chamamos de bacia hidrográfica. Então, o que seria uma bacia hidrográfica? É o rio principal e todos os seus afluentes. A área que é influenciada por esse conjunto de rios nós chamamos de bacia hidrográfica. O rio principal, que é o canal fluvial, e os seus afluentes, que são os rios tributários. Aí nós temos duas imagens, uma colorida em 3D e outra mais simples, preto e branco, mas ambos mostram a mesma coisa. Vocês veem aí o que lembra uma folha, né? Você tem esse canal largo no centro, que é o rio principal, o rio mais importante, e vários outros menores que se conectam nele, aumentando o seu volume de água, que são os seus rios tributários ou afluentes, certo? E assim você tem essa região selecionada que nós chamamos de bacia hidrográfica. Os rios eles são de grande importância porque eles é o principal ponto, principal local, principal fonte que fornece água para o nosso consumo. Então os rios têm grande importância. Eles são correntes contínuas de água, né, que vão desaguar no mar ou em outro rio, né? É como aquele antigo ditado que todo rio corre para o mar. É ali onde ele vai buscar se desaguar devido à inclinação do relevo, do terreno. Em alguns casos em lagos, casos mais raros, né? Aqui nós temos algumas características dos rios. Nascente, como o próprio nome já deixa bem claro, é onde o rio começa, onde ele nasce, né? Como pode ser essa nascente? Pode ser proveniente da chuva, de um lençol freático, ou seja, água subterrânea, né? Aquele lençol freático, aquela galeria subterrânea está tão encharcada, tão cheia da água que ela começa a brotar. São nascentes de água, olho d'água, como alguns chamam. Pode ser também do descongelamento, em lugares onde você tem um frio intenso. Geralmente a parte mais alta das montanhas vai estar congelada e durante o verão aquele gelo começa a derreter e escorrendo vai dar origem a muitos rios, né? Nós temos também o afluente. O afluente são rios pequenos que vão se conectar a um maior, ampliando seu volume de água, né? É um braço do rio, vamos dizer assim. Nós temos a foz. A foz é onde o rio deságua. Essa foz ela pode ser do tipo estuário ou do tipo de delta. Nós temos também a confluência, que é quando dois rios grandes, dois rios, vamos dizer assim, principais, acabam se conectando. O caso do rio Amazonas é um exemplo, né? O rio Amazonas ele vai se formar a partir do encontro de dois rios muito importantes, que é o Rio Negro e o Rio Solimões. Os dois se encontram e dão origem ao rio Amazonas, né? Então aí é a confluência. Os rios eles ainda podem ser efêmeros ou intermitentes ou ainda perenes. Os efêmeros são aqueles rios que estão secos o ano quase que inteiro. Você só tem água nele quando você está no período de chuvas. Então naquela semana que está chovendo bastante, aquele rio vai ter água. Passou esse período de chuva, ele seca, ele é efêmero, a água nele dura pouco. Nós temos os intermitentes, que ele vai ter água numa estação, a estação chuvosa, e na estação seca ele seca. Então é metade do ano ele tem água, outra metade ele não tem. E finalmente o rio perene, que esse tem água o ano inteiro, ano após ano, né? O rio Amazonas é um exemplo, né? Ele tem água todos os anos. Se em algum momento ele vier a secar, é uma catástrofe mundial, né? O clima mudou completamente no planeta inteiro. Então rios podem ser efêmeros, de água somente no período das chuvas, intermitentes, água meio ano, outra metade sem água, e perene, água o ano inteiro.
Temos também as planícies aluviais, que são as margens do rio. São as áreas conectadas lateralmente aos rios, né? As planícies aluviais são muito interessantes para a agricultura, pois tem grande fertilidade no solo. O rio, quando ele corre, ele vai depositando nas margens matéria orgânica, pedaços de troncos, de galhos, folhas. Isso vai dando fertilidade àquela margem, àquela área chamada de planície aluvial. Aqui nesse mapa nós temos as bacias hidrográficas brasileiras. Cada cor representa uma bacia hidrográfica. Então vocês observem aí, né? A cor verde, verde escuro, é a bacia do rio Amazonas. O marrom, bacia do rio Tocantins-Araguaia. O rosa, bacia do Atlântico Nordeste Ocidental. Esse marronzinho mais claro, bacia do Parnaíba. Esse laranja, bacia do Atlântico Nordeste Oriental. O rosa mais escuro, bacia do Rio São Francisco. O azulzinho claro, bacia do Atlântico Leste. O verde mais claro, bacia do Atlântico Sudeste. Esse quase amarelo, bacia do Atlântico Sul. Esse mais para o vermelho, bacia do Paraguai. O azul mais escuro, bacia do Paraná. E o roxo, bacia do Uruguai. Essas são as bacias hidrográficas brasileiras. Vamos ver agora um vídeo que vai explicar melhor para vocês o que é a bacia hidrográfica. Você já notou que tudo na vida se dá através de um caminho? Passamos a vida decidindo preto ou branco, esquerda ou direita, aqui ou ali. E se na vida tivéssemos um só caminho, um só sentido a percorrer? Esta é a realidade da água na superfície da Terra. Ela está distribuída nas bacias hidrográficas. Mas enfim, o que é uma bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica pode ser entendida como uma área em que as águas, provenientes das chuvas, das montanhas, dos aquíferos e de rios, convergem em direção a um corpo d'água em comum, até chegar ao mar. As bacias hidrográficas podem ser representadas em diferentes escalas e proporções. Se considerarmos uma escala macro, temos no Brasil 12 grandes regiões hidrográficas, as quais são formadas por bacias hidrográficas menores. A região hidrográfica do Paraná, por exemplo, é formada por 6 bacias menores com território em 7 estados. Na região hidrográfica do Paraná, encontra-se a bacia hidrográfica do Rio Tietê. E na bacia hidrográfica do Rio Tietê, encontram-se as bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, popularmente conhecidas como bacias PCJ. Esta região tem uma área total de 15.377 km², o que equivale a mais de 2 vezes o território do Distrito Federal, e estão localizadas entre 2 estados, São Paulo e Minas Gerais. São cerca de 92% no estado de São Paulo e 8% em Minas Gerais. Todo este território abriga em torno de 5,6 milhões de habitantes, o que equivale aproximadamente a 12% da população do estado de São Paulo. Nós estamos acostumados a ouvir que o Brasil tem a maior reserva de água do mundo, que este é um recurso abundante. É verdade, mas toda esta água está distribuída de forma desigual nas diversas regiões do país. E o mesmo ocorre com a população. Enquanto a maior parte da água está na região norte, a população se concentra nas zonas litorâneas e na região sudeste do Brasil. Nas bacias PCJ, a quantidade de água disponível por habitante é muito baixa e as mudanças climáticas podem complicar ainda mais essa situação. Também há diversos problemas envolvendo a qualidade da água. É por isso que existe um sistema para a gestão dos recursos hídricos e foi desenvolvido o Plano das Bacias PCJ. Continuando com o assunto, vamos falar sobre os oceanos e mares. O que seriam os oceanos? São grandes extensões de água salgada que rodeiam e separam os continentes. Então eles vão cobrir 70% da superfície do nosso planeta. Esses são os oceanos. Nós temos o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Glacial Antártico e Glacial Ártico. Esses são os oceanos. E nós temos também os mares. Os mares são porções de água salgada menores que os oceanos. Aí os mares eles vão se classificar em mares abertos, mares interiores e mares fechados. Os mares abertos é aquele que vai ter conexão com o oceano. Então ele é completamente aberto, ele não é separado dos oceanos.
Já os mares interiores, eles vão se localizar entre continentes, mas vão ter uma conexão, uma ligação com outro mar ou com o outro oceano, certo? Então ele é todo fechado por 3 lados e um dos lados é aberto, se conectando com um oceano ou com outro mar. Já o mar fechado, ele é totalmente fechado, isolado dentro de um continente ou entre continentes. Ele não tem ligação nenhuma com oceanos ou mares. Ele é isolado, fechado, certo? Então são 3 tipos: abertos, que estão completamente conectados com oceanos ou mares; mar interiores, que é fechado por 3 lados em áreas continentais, e um lado, uma abertura, se conecta com outro mar ou com o oceano; e os mares fechados, que são totalmente fechados, isolados entre continentes, entre terra. As marés. Todos já ouviram falar da maré alta, da maré baixa. O que seria isso? São fenômenos periódicos de elevação ou de rebaixamento da água do mar. Então vai ter uma hora do dia que nós vamos estar em maré alta, a água do mar avança, e em momentos do dia que nós vamos estar em maré baixa, a água recua. Observem essas 2 fotografias no final aí do slide. Você tem um rapaz na praia em pé na trave de um gol. Em um momento de maré baixa, você pode jogar futebol ali tranquilamente. Em um momento de maré alta, em outro momento do mesmo dia, você já não consegue mais, a água já está na cintura dele. Então esse movimento ele é provocado pelo quê? Pela força gravitacional. Você tem que lembrar que a água ela é fluida, e o Sol e a Lua exercem forças gravitacionais puxando o nosso planeta, né? E o nosso planeta puxando também de volta. O solo, as rochas são duras suficientes para não se deformar, mas a água do oceano ela é puxada. Então, devido ao movimento de rotação e translação, isso vai se alterando ao longo do dia, trazendo assim esse efeito de maré alta e maré baixa. Então, quem provoca esse efeito das marés é a força gravitacional exercida entre a Terra, a Lua e principalmente o Sol. As ondas. Quem cria as ondas são os ventos. O vento que sopra no sentido oceano indo para o continente vai criando as ondas. No caso das ondas gigantes, as tsunamis, quem vai criar essa onda gigantesca é um distúrbio sísmico, um terremoto. Vamos falar agora sobre o problema da poluição das águas oceânicas. Não só do oceano, mas também a poluição dos rios, dos lagos, do lençol freático, toda a hidrografia. O ser humano, ele realmente tem uma consciência muito pequena. A maior parte dos seres humanos contamina sem a menor dó. Não se pensa que aquilo é um recurso extremamente escasso e valioso, e nós jogamos diariamente na nossa valiosa reserva hídrica esgoto, lixo, produtos químicos, e assim nós contaminamos não só os oceanos, mas também os rios, os lagos, a água subterrânea. Nós contaminamos e destruímos essa riqueza incrível através do nosso esgoto, do lixo, os agrotóxicos, resíduos químicos, o próprio petróleo, derramamento, e a conta uma hora chega. Em algum momento nós vamos sofrer pela escassez, pela total falta, a ausência desse recurso devido a nosso descaso. Vamos ver mais um videozinho para deixar essa questão bem clara e vamos para a nossa próxima atividade. É tanta água que nosso planeta parece um ponto azul no universo. 3/4 da superfície da Terra são cobertos de água, mas a maior parte não está disponível para o consumo. 97,5% da água do mundo é salgada, dos mares e oceanos. O restante, 2,5%, é água doce. Só que o maior volume de água doce está congelado nos polos e no alto das grandes montanhas.
Você saberia dizer quanto sobrou de água disponível para o consumo? Apenas 0,007% de toda a água do planeta. Nesta nova série de reportagens, o Fantástico viaja com você para lugares distantes desse planeta. Regiões onde a água limpa é como um tesouro, precioso e cada vez mais raro. Como é a vida no deserto do Atacama, o lugar mais seco do mundo? Por que a falta d'água alimenta a luta armada entre judeus e muçulmanos? Você vai ver crianças e adultos que roubam água para viver, na periferia de uma grande cidade, da Índia. E o contraste num país da Europa que teme ser engolido pela água. O documentário feito por uma produtora catalã da Espanha mostra que o acesso à água é como um sonho para milhões de habitantes da Terra. Nossa viagem pelo planeta Água começa por um dos lugares mais pobres do mundo, Benin. Você já ouviu falar desse país? Foi de lá da costa oeste da África que vieram muitos escravos para o Brasil. Benin tem hoje pouco mais de 6 milhões de habitantes, mais ou menos a população da cidade do Rio de Janeiro. E eles vivem com muito pouco dinheiro. A renda deles equivale a apenas 15% da nossa. Você vai conhecer a rotina de um vilarejo rodeado de água. Água poluída. Um exemplo do que acontece também aqui, em muitas cidades brasileiras. Ganvié. Este é o nome de uma pequena cidade construída sobre estacas no interior de Benin, um país que foi dominado pela França até 1960. E este é Crépin, um menino de 10 anos que vai nos contar como é a vida dele e de outros habitantes de Ganvié. Aqui em Benin, ele diz, não existe falta d'água, mas ainda assim nós todos sofremos. Na minha cidade, as pessoas sempre souberam lidar com a água e isso garantiu nossa sobrevivência. A importância da água aparece até nas palavras do rei. Eu diria que nós vivemos num mundo isolado, onde tudo gira em torno da água, ele afirma. A água nos ajuda a preservar os valores originais da nossa comunidade. Aí está Crépin, aprendendo o ofício que dá sustento à família. Assim como no passado, nós todos vivemos da pesca. Usamos a cádia, uma espécie de rede. Mas agora, há muitos de nós pescando no lago Noukiwe. O peixe está cada vez menor e a água cada vez mais poluída, diz o menino. O nível de poluição é alto no lago, porque as pessoas jogam pesticida na água para envenenar os peixes. Assim acham que fica mais fácil pescar. A poluição química está sem controle, lembra o pesquisador da Universidade Nacional de Benin. E a poluição biológica também. O interior dos peixes está contaminado por coliformes fecais. Nós aconselhamos as nossas mulheres a não comer as guelras dos peixes, ou pelo menos limpá-las bem. Eu diria que a poluição aqui já atingiu níveis alarmantes. Na escola de Crépin, as professoras ensinam que os peixes estão contaminados até por mercúrio, um metal pesado que é extremamente prejudicial à saúde. Não há onde jogar o lixo, afirma Olga, que trabalha para uma organização não governamental. Também não há esgoto. Não se podem formar pessoas conscientes sem dar a elas os meios adequados. Todo dia, Crépin tem que buscar água para a família dele. É longe, muito longe.
Não é nada fácil pegar água para beber. Em Ganvié, só existem 3 poços. O que está acontecendo em Ganvié não é diferente do que se passa nos outros países africanos, afirma o representante de uma organização internacional que defende o acesso à água. Muitas crianças bebem a água contaminada do lago. Como no passado, meus vizinhos ainda pedem a Mamiwata, a deusa das águas, que nos proteja. La déesse de l'eau pour nous protéger des crues. Mas eu não acho que a solução para os problemas que a gente tem com a água venha dos espíritos. É muito mais complicado do que isso. Como a professora diz, a água suja não pode ser lavada. O problema em Benin não é a falta d'água, mas sim o mau uso, lembra Olga. É um problema na África inteira. Eu quero viver para sempre na água. Mas se a gente não souber usar a água que tem, se a gente não souber limpá-la, a vida vai ser muito difícil no futuro, conclui o menino de Benin, preocupado com seu planeta água. Se o planeta água tivesse uma capital, ela seria o Brasil. Temos a maior quantidade de água doce do mundo, quase 14% de toda a reserva do planeta. O Dia Mundial da Água, quinta-feira próxima, poderia ser um dia de festa no Brasil. Poderia. Se nosso país não tratasse tão mal essa que é uma de suas principais riquezas. De norte a sul, rios extensos e profundos cortam o país. E, ao mesmo tempo, servem de esgoto. Uma pesquisa do IBGE de 2002 é reveladora. 47,8% dos municípios brasileiros, quase metade do país, não coletam nem tratam o esgoto. A sujeira vai parar nos rios. Entre os 52,2% dos municípios com serviço de coleta, apenas 20% tratam o esgoto coletado. Embora seja essa a maior fonte de poluição de nossas águas, não é a única. O agrotóxico das lavouras também contamina grande parte dos rios brasileiros. E, infelizmente, mesmo o Brasil tendo a maior reserva de água doce do mundo, com quase 14%, essa falsa disponibilidade já vem tendo o seu uso comprometido em diversas regiões, principalmente na região costeira, onde vivem 80% da população brasileira, mais de 120 milhões de brasileiros. Vamos então para a nossa quarta atividade. Não esqueçam de copiar o cabeçalho, disciplina, professor, a sua turma e o seu nome. Vamos então para a atividade. Questão 1. O que são as bacias hidrográficas? Questão 2. Quais são os tipos de rios? E questão 3. Quais são os tipos de mares? Questão 4. Quais são os problemas causados pela poluição das águas? Muito bem. Bons estudos a todos e até a nossa próxima videoaula.